eu quero dizer aos amados e queridos irmãos que esses irmãos tomaram ânimo. E aí o apóstolo Paulo vai aproveitar para dizer que há aqueles que pregam o evangelho por inveja, por porfia. Aqueles que estão no evangelho, mas o evangelho ainda não faz parte da vida deles. Aqueles que estão no evangelho, mas estão vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida de aparência. E esse contexto demonstra exatamente isso para nós. Jesus, ao se direcionar para aquela árvore, ele se direcionou para ela porque ela representava ter frutos que poderia alimentá-lo, não somente a ele, mas os demais discípulos que se faziam acompanhar da sua pessoa. E na verdade esta árvore, ela está no seu último estágio, que é o estágio de folhagem, né? E nós já falamos aos irmãos aqui qual é o processo de produção da figueira para que ela venha dar fruto. Ela está em seu último estágio, ela está tendo uma aparência de que ela tinha fruto, quando na verdade ela não tinha absolutamente nada. E isso fez com que Jesus se revoltasse e desse a oportunidade agora de nós tirarmos lições importantes daquele ato, daquela situação que ele veio vivenciar quando ainda estava na face desta terra, em seu corpo físico. E isso representa muito bem muitas denominações, representa muito bem a vida de muitas pessoas que estão hoje inseridas dentro do evangelho, mas que o evangelho de verdade, de fato, ainda não fazem parte da sua vida. E isso é muito triste para nós. Por que isso se torna triste? Porque nós estamos vivendo num contexto, e eu posso dizer isso como já fui itinerante, tenho amigos que são itinerantes e que já vivenciaram isso e têm conhecimento de pessoas que vivenciam isso hoje. A verdade é que quando estando nesse meio, conhecendo um pouco da podridão por trás dessa situação, alguns diziam assim, olha, se você chega numa igreja, você vai com um carrão, as pessoas elas tendem a quase estender um tapete vermelho para que você seja recepcionados. E a oferta é muito mais generosa, porque aparentemente eles entendem ou subentendem que tendo esta aparência, quando você vai profetizar bênçãos para a vida delas, você tem algo que possa lhes oferecer por conta daquilo que você ostenta ter. Então, ao olhar para você bem vestido, bem trajado, chegando com um carrão, à medida que você profetiza, eles interpretam como se Deus estivesse na sua vida ou na profecia que você está profetizando por conta da aparência que você demonstra ter alguma coisa. Quando na verdade é totalmente contrário à verdade do evangelho. Se não percebo, isso aconteceu comigo em uma determinada igreja da qual eu fazia parte. Eu fui pregar uma vez em Americana e eu cheguei com o meu Fusca velho. O meu Fusca velho ali. E quando eu cheguei, eu era o pregador da noite, eu fui estacionar na vaga do pregador em frente à igreja. E o obreiro gritou e falou assim, não estaciona não, não estaciona não. Aqui é o lugar do pregador. Eu saí com o meu carro, estacionei mais na frente, né? Ele nem perguntou se eu era o pregador, mas ele disse, não, estaciona aqui que aqui é a vaga do pregador. Eu estacionei lá na frente, dei quase que distantemente da igreja, e quando eu cheguei, ele falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, eu sou o pastor John. Me desculpa, o senhor é o pregador da noite, o senhor não quer trazer o carro? Eu falei, não, o lugar é do pregador da noite. Justamente por quê? Porque eu estava com um Fusca velho. Deus nos honrou, uma igreja que tinha teólogos, que tinha orquestra, uma igreja abençoada. Deus nos honrou poderosamente naquela noite, por bondade e graça, não é mérito nosso. Aquele obreiro ficou extremamente envergonhado, por quê? Porque presume-se hoje que as pessoas elas só podem oferecer algo para você de acordo com aquilo que você aparenta ter, quando na verdade não é. Eu tenho N exemplos bíblicos para citar, e eu vou citar dois deles aqui. O primeiro, eu quero começar no Antigo Testamento, quando Elias é direcionado por Deus em sua segunda fase do seu ministério. A primeira é ouvir a voz de Deus para ir para o Querite, e a segunda fase é quando Deus o direciona a sair de Querite para estar em Sarepta. Querite, colocar na medida certa, né? Cortar no tamanho certo, tá? É de maneira aproximada a isso aí. A segunda fase do ministério de Elias é estar em Sarepta. Sarepta quer dizer lugar de forja, tá? É o lugar onde Deus iria forjá-lo. Se a princípio Deus está colocando Elias
numa medida certa, cortando num tamanho exato, a segunda fase seria um pouco mais complexa. Ele teria que depender totalmente de Deus, porque ele está indo na casa de uma viúva que está prestes a morrer, porque é o que ela admite no texto. Ela diz, eu estou pegando alguns cavacos, alguns gravetos, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, depois comeremos e morreremos. Porque Elias já havia pedido a ela que fizesse primeiro um bolo para ele. E ela disse que ela não poderia fazê-lo porque ela iria morrer. Mas ela então ouve a orientação do profeta, o profeta profetiza sobre ela. Percebam que aparentemente Elias não tem absolutamente nada. Elias agora não está na sua terra natal, não está em sua casa, tá? Não está perante os seus amigos. Elias aparentemente não tem nada para oferecer para aquela mulher. Mas ele diz assim, olha, assim diz o Senhor em cuja presença eu estou. O azeite da botija não vai faltar e a farinha da panela não se acabará. Então não é pelo que se tem. Porque quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, nós vamos ver algo bastante interessante na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Eu acredito que seja no capítulo de número 6. É isso mesmo. Capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o grande problema. As pessoas, irmão, hoje eu vou falar a verdade aqui mais uma vez, né? Não vou falar que só estou falando a verdade hoje. Tem muita gente vivendo de aparência. Não viva de aparência, pois um dia você vai murchar. Não há nada que esteja oculto que Deus não venha revelar. Eu já vi gente crescer nessa cidade ou inchar nessa cidade e surgir como poeira, desaparecer como poeira, como vapor. Não adianta querer vestir-se de uma roupagem de religiosidade, de uma roupagem de cristianismo, querendo usufruir da lã das ovelhas, porque não quer trabalhar ou porque de fato não quer fazer alguma coisa na vida e acha que o evangelho é o último plano de carreira. Não é. Evangelho é para pessoas sérias. Evangelho, ser pastor é para pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Evangelho não é para ficar rico. Evangelho não é para ter domínio sobre pessoas. Evangelho é para quem verdadeiramente foi gerado do alto. Num diálogo com Nicodemo, Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. A palavra nascer de novo ali é ser gerado do alto. Tem muita gente que está nascendo religiosamente. Eu falei nessa semana dentro da igreja dando aula. Nós estamos, a maior parte do nosso culto é religião. A prova disso, pastor, eu abri um parênteses aqui, eu vou voltar no contexto de ter aparência e não ter aparência. Eu peguei a primeira referência em 1 Reis, capítulo número 17, mas eu vou continuar falando do outro personagem no Novo Testamento. E eu tomei como base 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, para provar para você que tem muita gente vivendo de aparência, como o apóstolo Paulo diz. Tem gente pregando por inveja, tem gente pregando porque quer se aparecer, não estão fazendo pela obra de Deus, porque querem ocupar cargo. Eu já vivi isso, irmão. Teve gente que achava que eu queria tomar o lugar da minha liderança, hoje está brigando por poltrona, e aí por aí vai. São pessoas que estão brigando por posição dentro da igreja, e vão se frustrar. E você é obrigado a fazer uma análise bíblica se a sua liderança, a sua igreja, os pregadores que vão na sua igreja estão vivendo de fato o evangelho ou estão só fazendo oba-oba nos nossos altares. O que nós estamos vendo é uma geração doente, de pessoas enfermas espiritualmente, viciadas em revelamento. Pastor, o que é revelamento? É diferente de revelação. A revelação está estabelecida nas Sagradas Escrituras. Eu creio em dons espirituais, mas o revelamento é aquilo que a pessoa quer ouvir. E há muitas pessoas viciadas em revelamentos, que estão buscando pregadores que satisfaçam o seu orgulho, o seu ego, e são líderes que vão dar conta para Deus, que têm aparência de que estão produzindo, que têm aparência de que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade estão inflando o ego de sua membresia e não estão dando a elas um alimento saudável que venha produzir nelas frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o que é um crente aqui vivendo de aparência que parece ter frutos? É a religiosidade. Maior parte do nosso culto é religião. Prova, pastor John, tem congresso de irmãs, congresso de varões e por aí vai. É briga por roupa, é briga por cor da roupa, quem é que vai pregar, que lá é melhor, isso aqui é pior. São
com religiosidade. O que acontece de real no culto é quando tem milagre. A parte do culto que verdadeiramente faz parte do culto é quando Deus está operando, é quando Deus está agindo. Boa parte do nosso culto é religião. É algo que nós estabelecemos. Sei que temos princípios, eu falando isso até assusto os irmãos, né? Falando com uma igreja um pouco mais fechada, mais conservadora, mas tenha isso em mente. O pastor John não acha que vai ser salvo pelos costumes, pelos princípios que ele estabeleceu ali na Dynamis, embasado nas escrituras, porque isso vai fazer do povo da Dynamis um povo salvo. Não, nós estamos respaldados pela graça. Graça é favor imerecido. Se vivemos desta maneira, estamos também em Efésios 2:10, que já de antemão, aqueles que receberam a graça por meio da fé, no capítulo de número 8, que não é mérito nosso para que ninguém se glorie, o versículo 10 diz que Deus nos elegeu para boas obras em Cristo Jesus. Então, se fazemos boas obras, não é porque achamos que vamos ser salvos, que somos melhores. É porque a Bíblia nos orienta a viver de uma maneira santificada, de uma maneira que enalteça o nome do Senhor. Mas tem muito crente vivendo de aparência, e tem muito líder que vai dar conta para Deus aí. Então eu já dei uma base aqui de um texto, já dei outra base de outro texto, e agora eu vou pegar o terceiro texto. Pedro e João subiam à hora nona, a hora da oração, para buscar a face de Deus. E havia um paralítico há mais de 40 anos ali. E a Bíblia vai dizer que ao olhar para eles, disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que é que Paulo está dizendo? Não tendo nada e possuindo tudo, sendo pobres e enriquecendo a muitos. O homem de Deus, ele pode não ter materialmente, mas ele vai ter muito espiritual para te dar. Não é porque você não tem o que comer em casa que Deus não pode usar você para abençoar alguém. Porque Elias não tinha nada para comer. Mas ele disse: assim vive o Senhor Deus, em cuja Urabacandarassúria, Rabadacandarabá, Uederebe Barabadá, Uracandarassúria, Uracandaraia. Deus disse, queridos, não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na panela. Tem muito crente vivendo de aparência, ostentando aparência. Vem pregar de aparência, pastores vivendo de aparência, não tem mais comida para dar para o povo, não tem mais alimento para dar para o povo, não senta mais para ler, não senta mais para orar, não senta mais para jejuar e dizer: domingo eu quero pregar uma mensagem, Deus, que seja do teu coração, que o Senhor me direcione, que o Senhor me guie. Jesus se direcionou para aquela árvore, porque ela está no seu último estágio, o estado de folhagem. Se ela tem folhas, ela tem por obrigatoriedade de dar frutos. Se você está tendo a aparência de quem tem e não tem, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Não viva de aparência, um dia você vai murchar. Não pense que a sua aparência agrada a Deus. Deus não está preocupado. Quem vive de aparência está longe de João capítulo de número 15, versículo 5, quando eu dei aula essa semana. Sem mim nada podeis fazer. Árvore que não produz é cortada. Árvore que não produz. Deus não se agrada de uma vida de aparência. Deus não se agrada de pessoas que ostentam ser o que elas não são. O que agrada a Deus, queridos, é um coração quebrantado e um espírito incontrito. Há muitas pessoas feridas, afastadas do Evangelho, porque se frustraram com suas lideranças que vivem de aparência e permitem que a sua membresia venham viver também uma vida de aparência, se espelhando em sua liderança corrupta. Há muitas pessoas frustradas com esse evangelho que nós estamos vivendo, um evangelho arcaico, não é um evangelho bíblico, não é um evangelho cristocêntrico, porque o evangelho de Cristo, ele produz vida, ele produz arrependimento, ele produz transformação, e a transformação de Deus, ela é de dentro para fora, ela não é estereótica. É muito fácil, eu disse isso e continuo dizendo, não tenho vergonha de dizer, eu estou aqui para aprender todo dia. A vida cristã é um processo de transformação. Paulo diz: somos transformados de glória em glória. Paulo diz aos Filipenses também 1:6, tendo por certo que aquele que em vós começou ou iniciou uma boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu posso dizer que quando eu iniciei, foi disseminado em mim muita religiosidade. É muito fácil você tornar uma pessoa uma religiosa. É um
religioso. É muito fácil você inserir alguém dentro de uma denominação e disseminar nele religião. Mas o que nós devemos fazer como ministro do Evangelho não é disseminar religiosidade nas pessoas, é disseminar nelas o poder da graça, o poder do Evangelho, o poder que liberta, que vai fazer com que essa pessoa pague as suas contas, que tenha vergonha na cara, porque hoje não se tem moralidade. O que tem, pastor, o senhor conhece? Conheço. Poderia citar nomes se não fosse antiético, se não fosse crime. Eu poderia citar nomes de pessoa que compra e não paga. Eu poderia citar nomes de líderes que envergonham as suas ovelhas. Eu poderia citar nomes de homens que estão dentro da igreja, do altar, prostituindo, pastor, prostituindo, homossexualismo dentro da igreja, pornografia dentro da igreja, e é você que vai dar conta. Não viva de aparência. Vá vender sorvete, vá catar coquinho, mas não viva uma vida no Evangelho querendo se beneficiar, porque o seu fim vai ser triste. Essa palavra quem me deu foi Deus essa manhã, irmãos. De novo, torna a dizer, eu ia pregar sobre os recabitas. O último estágio da figueira. Qual é o primeiro estágio, pastor? Desfolhagem. Despida, sem aparência. Segundo estágio, broto, começa a dar os primeiros sinais de que ela vai produzir. A terceira fase da figueira é a flor. Agora ela está demonstrando que ela está disposta a dar alguma coisa. A quarta fase é o fruto, a última é a aparência. A última coisa que você precisa fazer, querido, é se preocupar com a sua aparência. E olha, eu não sou contra fazer exercício, eu não sou contra em cuidar do corpo. Paulo fala que nós precisamos cuidar do corpo. Paulo fala da nossa alimentação, e a igreja até que prezam por isso mais do que nós, né? Embora façam uso do Antigo Testamento. Eu não vou entrar no meio da questão, não é a minha mensagem hoje. Paulo fala que o exercício físico para pouco aproveita, e a piedade para tudo é proveitoso. Deixa eu falar devagar aqui que eu já estou perdendo a estribeira. Mas é pouco, mas aproveita. Mas o que tem de gente preocupada com o corpo, o que tem de gente agora cuidando do corpo para mostrar para a irmã, para mostrar para o irmão, e não cuida mais da vida espiritual, não ora, não jejua, não lê Bíblia, não paga preço, de dia anda nu, de dia anda pelado, de dia todo mundo quer usufruir de você com os olhos, você está pecando, e de noite quer se vestir de santo dentro da igreja. Viva uma vida real. Pare de demonstrar o que você não tem. Jesus disse assim para ela, seca-te, que ninguém nunca mais coma fruto de ti. E a figueira secou. Por que é que secou? Presumiu-se que ela tinha frutos. Presumiu-se que ela podia dar alguma coisa. Tem gente que quer viver de aparência. Pare de viver de aparência. Eu conheço pessoas, pastor, já pastoreei muitas pessoas assim. Muitas pessoas. Que compram sem poder comprar. Atola o marido, depois quer separar. Ah, porque a outra tem, mas o meu marido não pode me dar. E se envolve em dívida, e aí não consegue ser fiel na igreja, não consegue ajudar com a missão, não consegue dar uma cesta básica para o irmão que está passando necessidade, porque está atolado em dívida, porque está ostentando para que as pessoas vejam que ele tem alguma coisa. Não ostente nada para ninguém. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é todas as coisas, é as demais coisas, é as coisas dos versículos anteriores. O passarinho que não cega, que não colhe, que não planta, Deus cuida. O lírio que nasce, que morre, que é belo e seca e vai para o fogo, Deus está dizendo, eu cuido de vocês, eu cuido de vocês, eu cuido de vocês. É uma geração que quer mostrar para todo mundo, ah, o irmão comprou um carro, vou comprar um carro melhor. É um querendo disputar mais do que o outro, vazio de Deus. Deus não cura, não batiza, porque as pessoas estão vazias de Deus. Depois vai falar assim, a mensagem do pastor John é dura. Se de alguém falar assim, o pastor John tá lá na rádio brigando com... Eu não estou brigando com ninguém, irmão. As pessoas deixaram de ler Bíblia, mas o senhor não pode julgar, o senhor não anda com todos os pastores. Bom, se tira pelos cultos que se vai, se tira pela vida das ovelhas que se tem. Se sabe disso. Jesus está dizendo, olha, você vai morrer. Você não vai mais produzir, ninguém vai comer. Porque se você tem aparência de algo que você não é, então você não pode ter essa aparência. Fique tranquilo, Deus vai te cortar. Deus vai te cortar.
E não vai ser como o corinho de fogo lá não. Deus vai te matar e vai te ressuscitar não. Não vai não. Não vai não. Porque arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é abandono, é deixar. Você se arrependeu, Jesus te perdoa hoje. Jesus quer te restaurar hoje. Essa mensagem não é para te matar, é para lhe restaurar espiritualmente. A grande verdade aqui inserida nesse contexto, amados, não devemos esconder quem realmente somos. Com os nossos defeitos e qualidades, ame quem quiser amar, goste quem quiser gostar. Eu chego em casa, minha esposa fala assim, você não pode falar isso, as pessoas não vão chegar próximo, eu não tenho problema. Ela disse, você não pode falar se gosta, gosta, não gosta, 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 não gosta, não gosta. Problema é seu. A Bíblia diz que o que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos os homens. Quer ser meu amigo? Eu estou aqui. Quer ser meu companheiro? Eu estou aqui. Quer ser meu inimigo? Fique à vontade. Eu vou continuar orando por você, vou continuar te amando, mas não vou barganhar evangelho. Eu não preciso de agenda, igreja para pregar eu tenho, na verdade eu recuso a agenda, porque é tanta dificuldade de ter pastoreado, de pregar, de fazer isso, aquilo. Estar aqui na rádio já é uma luta para mim, chegar aqui com tantas responsabilidades que eu tenho, mas é sempre um prazer que eu chego aqui, poder levar uma mensagem de Deus para o seu coração, não uma mensagem de água com açúcar, não uma mensagem, mas está todo mundo morrendo, Deus isso vai fazer aquilo. Deus não vai fazer nada enquanto você não tomar vergonha na sua cara. O mundo está do jeito que está, porque o evangelho que estamos vivendo é um evangelho relaxado. O evangelho que nós estamos vivendo está abraçando o mundo. O evangelho que nós estamos vivendo é um evangelho de aparência, é um evangelho de folhagem, é um evangelho de pomposidade, mas não tem mais levanta e anda. Devemos ser transparentes, irmãos. A Bíblia fala que nós devemos ser transparentes, como diz a palavra do Senhor. Nós podemos enganar a todos. Será mesmo? Mas na verdade não podemos enganar a Deus, que tudo vê. Aleluia. Você está se enganando a você mesmo, nós estamos nos enganando a nós mesmos, vivendo de mentiras, vivendo de desculpas, esfarrapadas. Pastor, eu não fui, não estou falando da minha igreja não, estou falando em geral. Pastor, eu não fui porque eu estava com dor de barriga. Eu não fui porque a minha mulher não deixou. Eu não fui porque o meu marido quis ficar comigo em casa. Eu não apareci. Eu quero ver o que você vai dizer para Deus, vivendo de aparência. Eu quero ver o que você vai falar para Deus naquele dia. Eu quero ver o que você vai falar para Deus. Jesus chegou para a figueira e disse assim, olha, seca. Nunca mais produza. Então, queridos, se temos frutos, se não temos frutos, não ponhamos folhas para maquiar. Se nós não temos frutos, nós não podemos colocar folhas para maquiar quem verdadeiramente nós somos. Nós devemos mostrar quem verdadeiramente somos. Devemos encarar a realidade e começar a dar frutos de verdade. Frutos que enalteçam a Deus. Frutos que glorifiquem a Deus. Frutos que bendigam o nome do Senhor. O Salmo 139, verso 7 e 8 diz, para onde fugirei de tua face? Para onde me ausentarei da tua face? Para onde eu esconderei? Se subo aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O salmista, falando da onisciência de Deus, desde a sua concepção, Deus já o conhecia. Como é que você espera esconder de Deus quem verdadeiramente você é? As lideranças hoje, mas o povo já está ferido, o povo vem para a igreja. Pode sorrir, pode sorrir. O povo vem para a igreja, o povo já está doente, está machucado. O remédio para curar, irmão, é amargo. Quem tomou essa vacina aí, eu ainda não tomei, nem quero tomar, só vou tomar mesmo em última hora, quando for cancelar o meu CPF, olha lá se eu tomar ainda. Teve reações. Porque é o remédio, é o vírus que está sendo injetado para produzir anticorpos. Mas aonde o senhor quer chegar? Remédio para estômago é bordo, é amargo. A gente quer dar um remédio para o povo, água com açúcar, e acha que vai curar e diz assim, olha, toma essa aguinha com açúcar aqui que vai te fazer se sentir melhor. Deus não quer que ninguém se sinta melhor. Deus quer que as pessoas tenham consciência do seu pecado e da grandeza da misericórdia dele.
Deus não quer que ninguém tome água com açúcar. Deus quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados. O que faremos, varões, para sermos salvos? Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Arrependimento. As pessoas pecam e diz: o pastor John não tem amor, então Deus não tem amor, porque Deus vai permitir que milhões e milhões e milhares e milhões de pessoas irão para o inferno. Eu não sou melhor do que Deus. Então Deus não clamou ninguém. Vai para o inferno quem quer, não é Deus quem manda, é a pessoa que rejeita a graça, é a pessoa que diz: eu não quero o evangelho. Uma ovelha minha esses dias, cuidando de uma determinada pessoa, de um senhor não cristão, já está quase que em fase terminal, paralisado das pernas. A minha ovelha falando de Jesus para ele, dizendo que Jesus podia curá-lo, que era mais importante a salvação da alma. Ele falou assim: que me importa, Jesus, se eu não puder sair dessa cama? Ele diz: pelo menos o Senhor vai viver a eternidade com Cristo perfeitamente. Ele diz assim: olha, se você continuar falando desse Jesus, saia dessa porta para fora, porque o que vai adiantar esse Jesus para mim? As pessoas só querem um Jesus que cure a ferida física, mas não querem a salvação de suas almas. Elas não creem no céu. E por que elas não creem? Os líderes não pregam mais sobre o inferno, os líderes não falam mais de arrependimento, os líderes não pregam sobre o final dos tempos, os líderes não pregam mais contra o pecado, os líderes não pregam mais, é só oferta, vitória, porta aberta, carro, casa. Deus vai te exaltar. Deus não vai te exaltar. Deus vai te humilhar e arrancar o seu orgulho. Deus está saturado desse evangelho. O evangelho que as pessoas procuram igreja, porque se aqui não dá cargo, a outra dá. Ontem eu vi um amigo pastor falar, não vou citar o nome por questões éticas, ele disse: a senhora fulano foi na minha igreja, eu fui visitar 2 pastores. Eu disse para eles assim, o pastor falando dos amigos dele, que eram pastores também: se quiser congregar comigo, não é no altar, tem que ir para a rua, tem que pregar na rua, no altar não. E eu ouvindo aquela conversa ali do lado, sentado, não me intrometi na conversa. Um deles não foi para outra igreja porque deram o cargo para ele lá. E o outro falou assim: ó, eu vou pensar, pastor, vou orar a Deus. Mas aí o pastor falou: mas você já não tinha orado para estar com a gente? Eu falei: não, vou orar porque Deus ainda vai falar comigo. Boa atitude do pastor, mas eu teria feito melhor ainda, ou diferente dele. Eu não teria nem ido atrás. Porque a verdade é que se é pastor, já está sem ministério, já está sem congregar, é porque não é pastor nada. Pastor tem que ter ovelha. Pastor tem que cheirar ovelha. Pastor tem que gerar ovelha. O que nós vemos hoje são pessoas ocupando cargos dentro da igreja para se ostentar, para aparecer. Eu posso falar porque eu sei. Brigam por cargo e jogam a culpa nas costas dos outros. Querem posição, querem aplausos. Eu não sou amigo de ninguém que não queira ser amigo da cruz de Cristo, do Evangelho. Quer ser meu amigo? Seja amigo da palavra, viva a palavra, ame a Cristo. Se não é um favor que você faça não ser meu amigo. Você pode não concordar comigo, mas concorde com o que a palavra diz. Você pode não concordar com o jeito que eu prego, mas concorde com o que a palavra diz. Eu estou cansado desse negócio de maquiar, porque as últimas pessoas que eu pensava que eram assim, me enfiaram a faca. As pessoas não querem viver o evangelho, não querem sofrer. Eu tiro pelos obreiros da igreja, eu tiro pelos irmãos da igreja onde eu pastoreio. É meia dúzia de gato pingado. Se quiser ser obreiro lá, o problema é deles. Se eles não quiserem, eles que vão para outra igreja. Quiser ser membro lá, o problema é deles, eles que procuram outra igreja. Tem gente que só está em igreja por causa de cargo, mas não muda de vida. Está vivendo de aparência, está comprando o que não pode, está demonstrando ser o que não é, está aparentando ter o que não tem, já perdeu a intimidade faz tempo. Quem tem pouco azeite canta, quem tem pouco azeite prega, mas só quem tem reserva é que vai entrar nas bodas do Cordeiro. É só quem tem reserva. Tem muita gente fazendo, mas não está fazendo para Deus. Como o Paulo diz, estão fazendo por si mesmo. Estão fazendo para si mesmo. Vou concluir aqui o sermão. Jesus disse assim, ó, você vai secar. Porque ele pensou que ela tivesse frutos.
presumiu que ela tivesse frutos. Há muitas pessoas presumindo de nós, que nós temos e não temos. E aí não adianta. Não adianta. Eu sei que é uma palavra que, é dura, não sei o quê, não sei o quê. Pode mudar a programação, depois você volta, depois do almoço. Não tem problema com isso. Não vou ficar dando palavra de água com açúcar. Não vou ficar aqui inflando o seu ego, recebendo telefonemas. Não é meu propósito. Meu propósito é que você se converta. Meu propósito é que você se arrependa. Meu propósito é cumprir a vontade daquele que me chamou. Meu propósito é seguir o que Deus coloca para que eu faça. E foi isso que Deus me colocou para fazer, pregar a verdade. Deus nunca falou para mim que ia ser fácil, que eu ia sofrer. Desde que eu comecei, eu estou que nem o Paulo. Eu posso pegar a base de Paulo, porque Deus falou para mim que ia ser difícil, a minha caminhada na terra ia ser muito árdua. É para todos os cristãos, de verdade. Não é só para mim. Mas a verdade é para os cristãos. Para quem vive água com açúcar, o evangelho é status, né? O evangelho é bênção. É um monte de artista gospel aí, evangélico agora, né? Muita gente vivendo de aparência. Muita gente comprando e não pagando. Muita gente vendo o que não deve ver, fazendo o que não deve fazer, falando o que não deve falar. Muitas lideranças abrindo igreja. Isso, eu estou discutindo esse tema porque eu vou bater, porque toda escola teológica que a gente vai, ou que a gente escuta alguém falar, fala assim, por que está abrindo tanta igreja? Porque tem um monte de gente rebelde. Porque tem um monte de gente que quer virar cacique. E eu já disse para vocês a minha situação, não vou ficar explicando mais. Porque tem um monte de gente que quer virar cacique. Ninguém quer se submeter mais. E também tem muito líder corrupto, que não valoriza o que tem. E por isso também, muitas vezes, essas ovelhas são obrigadas a se refugiarem, a saírem desse aprisco, porque se não sair, morre mesmo. Morre mesmo. E morre mesmo. Vai por mim que morre. Agora, igreja perfeita não tem. Líder perfeito não tem. Isso eu tenho que concordar. Eu não sou perfeito. Eu não sou louco de ficar falando. O que me sustenta é a graça. Quem está de pé, cuide para que não caia. Não me alegro quando vejo um irmão ou outro caindo, pelo contrário, isso me escandaliza. Mas me escandaliza em saber que eu sou tão pecador quanto ele e que aquele mesmo pecado que atingiu ele, muitas vezes está no meu coração. A única diferença é que eu temo a Deus, peço a misericórdia e não executo. Mas isso não me torna melhor do que ninguém. Eu estou pregando uma mensagem bíblica, com seu contexto exegético ali, fiel às Escrituras, seu contexto geográfico fiel, os dias para os quais ela foi direcionada. Há muitas pessoas vivendo de aparência. Eu sinto que a maioria dos irmãos não pegaram a introdutória desta mensagem por meio da live, por conta do foninho de ouvido que eu coloquei, que sempre dá para os irmãos ouvir a rádio aqui, os louvores, e não foi possível. Mas aqueles que estão desde o início pela rádio conseguiram pegar a sua introdução acerca de como a figueira ela deveria estar naquela ocasião em que Jesus se direcionou a ela. E eu pergunto, se Jesus vier até você hoje, será que ele vai se frustrar também? Esquece a onisciência de Jesus agora. É óbvio que Jesus ele sabe em quem ele pode e não vir. Porque como Deus ele sabe quem produz e quem não produz e quem produzirá. Então Jesus sabe. Mas uma pergunta humanamente falando, se Jesus vier até você hoje, será que ele vai achar frutos dignos de arrependimento? Será que Jesus vai encontrar algo em você que possa agregar algo na vida de alguém, que possa beneficiar alguém, levando esta pessoa ao conhecimento da verdade por meio da sua vida, por meio do seu testemunho, por meio da sua conduta, da sua postura diante das trevas, sendo você luz? É isso que nós precisamos entender. As pessoas estão andando aí voando, né? Mas é óbvio, as mensagens são água com açúcar. O culto que vai crescer hoje é o culto coach, né? Eu tenho alguns amigos que dizem que gostam de ser coach. Amém. Eles querem ser coach, fique à vontade. Eu quero perguntar se amanhã Jesus como vai ser encarar Jesus com essas mensagens coaches. Eu sei, já disse aqui que Jesus pode ter palavras para incentivar, para estimular, mas toda a profecia de Deus ela é seguida de correção. Antes ou depois. Isso está por toda a Bíblia Sagrada. Queridos, fiquem com esta palavra e o nosso tema, dito no começo, é esse: não viva de aparência, pois um dia você vai murchar. Tem muita gente murchando. Tem muita gente achando que tem chamada, que Jesus me chamou e eu estava na igreja lá sentado. Está sentado porque é rebelde, quer o melhor cargo,
Se é que tem cargo melhor, né? Eu não sei qual que é o cargo melhor. Ah, eu sei sim, o cargo melhor é ser servo. Jesus falou assim, olha, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou, Senhor, então, não lava não, Senhor. Não, eu tenho que lavar, tenho que cumprir aqui. Não, Senhor. Não, Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Não, Senhor, então dá banho em mim. Não, banho não, Pedro. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Exemplo de humildade. O que eu quero que vocês entendam é que o melhor cargo que você pode ter dentro da igreja, Deus abençoe, Lu. O melhor cargo que você pode ter dentro da igreja é servir. Se você for um cantor, você vai ser um cantor servo. Se você for um pastor, você vai ser um servo pastor. Se você for presbítero, você vai ser um servo presbítero. Se você for diácono, você vai ser um servo diácono. Se você limpar a igreja, você vai ser um servo limpador da igreja, zelador. Você é servo. É que nós colocamos a função antes daquilo que verdadeiramente é importante. Servir. Servir. Eu não vim para fazer a vontade minha, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. As palavras que eu digo não são minhas, são do meu Pai. É por isso que tem muitas pessoas frustradas, lá eu não tinha valor. Eu não saí da onde eu saí porque eu não tinha valor, porque eu agradeço a vida do pastor Sebastião por todo o carinho, por toda a ajuda que me deu. Eu não tenho que reclamar. Eu era muito bem recomendado, muito abençoado. Lá nas outras igrejas que eu passei, eu nunca tive problema com isso. Porque quem quer ser servo não escolhe o que quer fazer, faz o que vem para fazer. Tem muita gente escolhendo o que quer fazer dentro da igreja, é por isso que se frustra. Ah, não, mas eu tenho chamado. Ah, você tem chamado, irmão? Aí o pastor chamava para evangelizar, não ia, porque não era o líder. O pastor colocava outro no departamento de missão, ah, não, porque eu não converso com o outro, né? E eu não combino com ele. Ah, porque o pastor colocava... O problema é que você não sabe servir, você quer ser cacique. Por isso que sua igreja não vai para frente. E não é porque é sua, não é de Deus. Porque o que é de Deus permanece. E o que é de Deus produz fruto para o reino. Né? Então é sua, tá? É sua. Porque quando é de Deus, as coisas são direcionadas por Deus. Ah, mas Deus falou em profecia. Deus falou em profecia em contradição com a palavra dele, então não foi Deus que falou. Porque Deus não vai contra a palavra dele. Tá? Se Deus falou, tem que estar de acordo com a palavra dele. Se está fora da palavra dele, então não foi Deus que falou. Foi a pessoa que falou, a emoção, alguma coisa, mas não foi Deus que falou. Quando é Deus, Deus se responsabiliza. Tá? E Deus não dá uma coisa para uma pessoa que não tem base bíblica, né? Porque o que tem de liderança feminina na frente de igreja, eu não estou dizendo que eu sou contra, os irmãos sabem disso, a gente leva pregadoras lá, mas liderar e pastorear é função de que Deus deu para homem. Então eu já vou rasgar o véu aqui, já estou pregando mesmo, tá? Então não adianta pensar, ah, Deus falou, não foi Deus que falou com você, não foi Deus, não foi Deus. Então fico com essa palavra, pare de querer impressionar os outros, seja quem você é. Quer gostar de você, gosta, não quer. Se gostar é bom, né? É muito bom. Eu prefiro ser amado do que odiado. Mas se não tiver opção, eu prefiro que as pessoas não me amem, mas que eu agrade o meu Senhor. Elias não era amigo de todo mundo, Eliseu não era amigo de todo mundo, Paulo não era amigo de todo mundo. Ah, não, Paulo tinha bastante amigo, tá? No capítulo de número 4 de 2 Timóteo, ele tá sozinho, tá com depressão. Ô pastor, não tem depressão? Tem depressão. É abatimento físico e moral, de força. Estava abatido, falou, estou sozinho, só Lucas está comigo, todos me abandonaram. Homem que fala a verdade, mulher que fala a verdade não tem amigos. Eu não estou dizendo ser grosseiro, não estou dizendo ser mal educado. Ah, não, se você não tem amigos porque você é mal educado, é um problema seu, não é problema da escritura. Agora, se você não tem amigos porque você prega a verdade e as pessoas não gostam do jeito que você prega, aí o problema é delas, tá bom? Desse amigo você nem se preocupe em tê-los. Deus abençoe minha tia Angelina, oferece o hino O Jardineiro que Chora. Eu gostaria mesmo de ouvir esse hino, então. Para a Dalva, minha prima, a Marinês, minha prima, o Isaac, meu primo, o Maurício, a Vera, a Rosa, a Tânia, a Gracinda, os ouvintes, e Deus abençoe para mim. Obrigado, tia, pelo carinho, viu, tia? Que Deus continue abençoando a senhora e a sua família aí, e eu amo muito a senhora e os meus primos aí. Também o pastor José Roberto. Pastor José Roberto, um abraço. Estava ouvindo seu programa aqui, trabalhando em Mojimirim. Nosso irmão evangelista Jonathan ligou para cá e a gente recebeu o seu abraço lá. Que Deus continue te abençoando. Abraço para mim do programa. Obrigado pelo carinho, pastor José Roberto, em nome de Deus. Adriana Marques está na sintonia, também mandou um abraço para nós aqui. Deus abençoe, Adriana. Estava ligadinho aqui no seu programa sábado, domingo, né? Aqui. Cantor Anderson, meu amigo, Deus abençoe, hein? Projeto novo aí, tem acompanhado o senhor nas redes sociais lá e conte conosco, estamos aí, viu? Família e ministério, Deus abençoe pelo abraço aí.
Pastor Benedito Bernardes, meu amigo Benedito Bernardes, Deus abençoe, acompanhe seu programa aqui, hein? Sempre tô aí ouvindo aí ligadinha. Claro que eu digo isso quando eu tô no carro, viu, irmãos? Eu não ouço rádio em casa, então não vou falar pros irmãos que eu não tenho rádio em casa. Mas sempre que eu estou no carro aí, no horário dos irmãos, ou eu estou no trabalho, aí eu ligo o celularzinho lá e... Então Deus abençoe, pastor Benedito Bernardes, ali da Assembleia de Deus do Belém, no Vila Ilse, né? Parabeniza a programação e deseja bênçãos para mim. Obrigado pelo carinho, ore por nós aí, como nós estamos orando por vocês. Se não for a graça, né? Não quero aqui transparecer superioridade a ninguém. Todo programa eu falo isso. Prego porque sempre preguei assim. Quem me conhece, já Benito Bernardo e outros pastores, Zé Alberto, já nos presenciaram desde a nossa formação inicial. Não mudo minha forma de pregar. Sempre preguei assim. Quando é para pregar... exortando a pessoa a ser exortada, exortar. Se Deus falar de outra forma, é de outra forma, né? E amém. Mas a gente não está aqui querendo dizer que a nossa igreja é perfeita. A igreja Dinamis tem um monte de problemas, tá bom? Também para serem resolvidos, mas com a graça de Deus e humildade, nós vamos cada dia mais aprimorando aí, melhorando para a glória do nome do Senhor. Então nós vamos de patrocínio e depois eu gostaria de ouvir o hino que a minha tia Angelina está pedindo aí, o Jardineiro que chora. Sheila, Pai do Senhor, irmã Sheila. Deus abençoe, Carol, meu amigo evangelista Hugo. Um abraço, querido. Que Deus continue abençoando a Cidinha. Verdade, irmã Sheila. Tem que ter intimidade. Irmã Isaíde, Deus abençoe, irmã Isaíde. Irmã Rosângela, Deus abençoe. Andréia, sempre a rádio mecânica aí, ó, Rizicar, Deus abençoe. Deus abençoe. Ana Paula, minha sogra Maria de Lourdes, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos aí, em nome de Jesus. Eu queria que vocês pela rádio, pela live, participassem pela rádio, mas é difícil. Às vezes eu coloco o foninho aqui e dá certo. Hoje tirou o som, eu fiz uma live, fiz outra e não teve o som. Aí vocês não poderiam ouvir o programa. Complicado. Mas é benção. Acompanhe-nos aí. Até meio-dia e meio. E o programa, como vocês avaliam o programa? Hora da Verdade. Vocês acham que deveria mudar o horário? Fale conosco aí.
Irmãos, vocês acham que se nós mudássemos o horário da nossa programação para a noite, seria melhor? Ou no final de semana, se nós conseguíssemos uma oportunidade aqui? Meio de semana eu tenho dificuldade de trazer pregadores, trazer os irmãos da igreja para participarem aqui, por conta do trabalho, do correria do dia a dia, e eu não tenho condições de manter 2 programas. Se eu tivesse, eu gostaria de ter esse programa e um outro, em um outro horário, de maneira diferenciada desse. Mas aí eu gostaria que vocês dessem uma opinião, né? Porque é importante, já que vocês estão nos acompanhando, nos ajudando, seria interessante a opinião de vocês. Ora, olha que louvor lindo. Sábado, Rosângela, sábado. Um horário específico, só para mim ter uma noção, porque daí eu vou pegando informações dos irmãos, eu vou ver um horário que melhor venha, né, proporcionar condições para que a gente esteja junto aqui fazendo o trabalho. Rádio Novo Cântico FM 87,9. Você que quer entrar em contato conosco, o telefone do WhatsApp é o 996 60 0891. É bênção de Deus, hein? Às 10 da manhã no sábado. Muito bom, horário bom. Às 10 da manhã. Alguém mais? Maria de Lourdes diz que se tá bom para mim, tá bom para ela. É sogra, né, irmão? Sogra, né? Durante a noite, na semana, seria interessante também. Eu vou ver o público, né? Tem que ver o público-alvo, né? Quem será alcançado. Eu acho que a noite teria que ser pós-culto, né? Dependendo do dia da semana, tem que ser no horário pós-culto, porque boa parte dos irmãos estão congregando em suas denominações. Aí teria que ser pós-culto. Às 20 horas. Às 20 horas o pessoal tá dando glória aí nas igrejas. Mas é bom. Para mim, tá. Dependendo da semana, dá. Nas quartas-feiras, principalmente. Fabiana diz, ai pai, Jesus da glória. Fiquei triste vocês não poderem pegar aí a mensagem inteira, toda, desde o princípio. Pra Fabiana tá bom do jeito que tá, né? Mas ela não quer vir aqui não, viu, irmãos? Ela vem de vez em quando, viu? Ela fala assim, o senhor que você que quis o programa, aí eu falo pra ela, vai lá me ajudar. Ela fala assim, só com antecedência. Tá assim, viu, Lu? Tá desse jeito agora, viu? Fala assim, só com antecedência. Se for de última hora. Aí ela não... foi a Nathalie. Ela tá falando que foi a Nathalie que falou. Tá bom. Quero fazer um programa diferente aqui, irmãos. Quero ter a participação, fazer algumas gincanas. Também quero fazer algumas doações aqui para algumas pessoas que precisam. Então eu quero fazer um programa diferente. Ah, muito bem, irmã Rosângela. Aí, irmã missionária Fabiana, ó, chamar você para ajudar aí, ó. Muito bem, muito bem. Irmã Rosângela, instrumento de Deus aí, ó. Eita glória, recebe aí, irmã Fabiana. Recebe aí, vem ajudar o pastor John aqui. Tem hora que é difícil vir aqui nesse horário, viu, irmãos? É gostoso, mas é muita correria. Difícil. Meu Deus. Ainda. Põe as filhas. As filhas também. Verdade. Vou trazer a Nathalie para pregar aqui um dia na rádio. Ela já está ministrando. Claro que tem, né, as suas dificuldades ainda, mas ela já está pregando já. Vou trazer ela para pregar aqui.
Já vai preparando aí, irmã Nathalie, viu? Vai trazer uma palavra aqui na programação Hora da Verdade. Vai ser benção em nome de Jesus. Receber você aqui. Linda é bênção. Vamos para louvar. Dia vai do jardim vai levar. Que louvor maravilhoso pedido pela nossa irmã Angelina aqui, que Deus abençoe minha tia Angelina. Vou deixar aqui agora o endereço de nossos pontos de pregação. Lembrando você que todas as sextas-feiras nós temos culto ali no ponto de pregação da Assembleia de Deus Ministério Dinamis, na Rua Argentina, número 176, bairro Vila Ilse. Todas as sextas-feiras, nosso irmão cooperador Jean, nossa irmã Nadine estarão ali para ali recepcionar. E também ali no bairro do Estorlupe, na Rua Marcelo Avancini, salva minha memória, 86, o nosso irmão Diácono Edmilson e nossa irmã Érica estarão ali recepcionando ali na casa deles, e vai ser uma bênção. Sempre há pregadores ali, pessoas das quais que com amor e com carinho irão lhe recepcionar, e Deus vai lhe abençoar poderosamente. E hoje, poderosa campanha, segundo dia da nossa campanha, revestindo-nos da armadura de Deus para resistir o diabo, né? Para vencer as forças demoníacas das trevas aí. E estará conosco o pastor Eliseu, da Assembleia de Deus do Belém, ali no Barão, e também a missionária Litiele, louvando e adorando o nome do Senhor. O pastor Joab liberou a missionária Litiele para estar ali conosco, se alegrando conosco, e vai ser bênção em nome de Jesus. Fabiana, a missionária Fabiana, mandando as condolências aí a toda a família do pastor Genivaldo também, que Deus venha consolar os vossos corações. Já demos aí as nossas condolências no início desse culto. Eu estou vendo aí meu amigo pastor João Venâncio, um exemplo de vida para nós aí, e é muito bom ter o Senhor aqui um pouquinho conosco, né, no nosso término de trabalho do programa Hora da Verdade. E é sempre um prazer ter pessoas da envergadura do Senhor que está aí apoiando a gente de maneira indireta ou diretamente quando estamos juntos. Então hoje, grande campanha, eu quero convidar você, amado e querido ouvinte, você que participou da live e tem condições de estar ali, não vai lhe prejudicar na sua denominação, né? Eu gostaria muito que você fosse. Aí, ó, pastor João Venâncio, quero o senhor aqui um dia. Sei que é quase que impossível, né? Dada a tanta responsabilidade que o senhor tem aí no Reavida. Lembrando aos irmãos que o pastor João Venâncio tem um trabalho belíssimo ali no Reavida em Monte Sião, e de casa de recuperação, já recuperou ali muitas pessoas, amigos meus, inclusive, que hoje são ministros do Evangelho, que um dia estiveram num estado deplorável. E esse é um trabalho para poucos, e Deus confiou esse trabalho na mão desse grande homem. Faz questão de destacar, como bem o seu pastor também, presidente, pastor Zé Carlos, um homem que tem o nosso respeito, nossa admiração, um belíssimo trabalho. CPI, uma igreja maravilhosa, uma igreja que queria eu poder estar aí. É uma benção. Amo essa igreja. Uma igreja abençoada. Que Deus abençoe. Mas eu trago o senhor para pregar à noite. À noite vai dar certo. E vai ser bem esse nome de Jesus. Querido, nós estamos aqui finalizando o programa Hora da Verdade. Trouxemos aí uma palavra para que você viesse refletir hoje acerca da figueira, né? As suas implicações na nossa vida. Jesus ali denunciando-a por estar no seu último estágio, que é o estágio de folhagem, não tendo ela frutos, vivendo apenas de aparência, e nós trouxemos para os nossos dias, aplicando de uma maneira prática, que os irmãos pudessem entender que nós devemos ter frutos dignos de arrependimento e que não há necessidade de fazermos exibicionismos, porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho simples, libertador, que tem como objetivo a glorificação única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós apenas ficamos felizes, porque de alguma forma somos lembrados por Ele, agraciados por Sua graça, para levar a boa e preciosa semente do Evangelho. Quero deixar aqui a minha gratidão a Lu, que mais uma vez nos ajudou. Está vindo ali mais um pedidinho, nós vamos fechar orando por você e pela sua família. Em nome de Jesus, nós vamos orar por você e pela sua família. Também, pastor Juarez diz que a pura verdade, muitos
só sabem apontar, mas ajudar nada. Parabéns. Isso mesmo, pastor Juarez, que nós nos ajudemos uns aos outros aí em oração. Pastor Ronaldo, Deus abençoe. Ana Paula, Deus abençoe. Oremos ao Senhor nesse momento, nesses últimos minutos que nos restam aqui no programa Hora da Verdade. Deus Pai Todo-Poderoso, chegamos ao término dessa programação e eu quero aproveitar os últimos minutos que eu tenho, assim como iniciei esse programa, orando pelas pessoas que vieram perder os seus entes queridos para essa terrível enfermidade que vem assolando a face da terra, sendo este um dos anúncios da sua volta, da sua vinda, sendo esse o princípio de dores. Estamos vendo corrupção no governo, estamos vendo a igreja ser atacada de uma forma ferrenha, a qual já não vinha sendo há muitos anos, e muitos anos, meu Deus, desde o período negro da igreja, desde o início dela nos primeiros séculos, e hoje nós estamos aí voltando a esse cenário. E isso tudo porque a sua palavra está se cumprindo e nós nos alegramos. Se por um lado nós estamos tristes porque perdemos entes queridos e a dor da perca fica em nossos corações, só nos resta a esperança de que um dia estaremos com o Senhor no reino de sua glória, podendo rever-nos, podendo amar-nos eternamente e adorar e bendizer o teu nome santo. Abençoe a todos aqueles que participaram dessa programação, abençoe os amados e queridos ouvintes, continue nos abençoando, abençoe a luz, sua família, alcançando cada um da sua parentela, o seu coração. Deus querido, Pai, eu não sou merecedor, mas agradeço ao Senhor por nos conservar vivos, de pé e saudáveis. Que o Senhor nos conceda um ótimo fim de tarde, um bom culto à noite, embora o culto seja para o Senhor, que nós estejamos dispostos a dar o nosso melhor e que as pessoas que ali estiverem venham ser abençoadas pelas suas potentes e poderosas mãos. Agradeço o Senhor de todo o meu coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem eu estarei sorteando um livro aqui de angelologia. Como a gente estava dando aula, tem um exemplar sobrando lá, e talvez você queira aí aprofundar um pouco mais no conhecimento, né, sobre a questão dos anjos, a queda de Lúcifer, enfim, sobre tudo que fala sobre anjos. Então eu quero sortear semana que vem um livro sobre angelologia. Só que tem um porém, esse livro só vai ser sorteado para aqueles que participarem da programação do começo ao final, e eu vou tirar isso pela live, tá? Então vai ter preferência aí os irmãos da live, que na semana que vem, se eu estiver vivo, Jesus permitir, vamos sortear um livro de angelologia e você que estará participando da live vai poder alcançar. Abração a todos, que Deus abençoe, fiquem na paz, fui! Deus abençoe, pastor João, Deus abençoe, Rosângela, Deus abençoe, evangelista Jonathan, Deus abençoe a todos, amados.